Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro de Maturidade de Gestão na Saúde, cenários e caminhos para construir uma operação madura e sustentável em um ambiente de transformação, com a iniciativa da comunidade Maturidade de Gestão e realização da G-Saúde. Damos início ao primeiro Congresso Brasileiro de Maturidade de Gestão na Saúde, que tem como objetivos reunir a comunidade de maturidade de gestão para discussões e entendimentos sobre o momento de transformação da saúde no Brasil, apresentar para as lideranças e gestores das instituições de saúde temas atuais relacionados à gestão de saúde que promovem reflexões sobre a necessidade de profissionalização, aumento da eficiência e maturidade de gestão. Também promover uma maior conscientização de gestores e instituições sobre a necessidade de aumentar o nível de maturidade de gestão. E para dar início oficial e as boas-vindas, iniciar o nosso ciclo de palestras, convidamos com muita satisfação ao palco Roberto Gordilho, fundador e CEO da G-Saúde, professor, palestrante, apresentador no canal G-Saúde no YouTube e autor do livro Maturidade, Gestão Hospitalar e Transformação Digital, Os Caminhos para o Futuro da Saúde. Irá abordar o tema Gestão Hospitalar, Cenários e Caminhos para um Futuro que Chega Rápido. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. A chuva não está ajudando muita gente a chegar aqui hoje, mas temos o compromisso de começar. Sejam todos bem-vindos a esse primeiro Congresso Brasileiro de Maturidade de Gestão na Saúde. Eu hoje estou particularmente muito feliz com a realização desse congresso, promovido, idealizado pela comunidade de Maturidade de Gestão, um tema que me é tão caro e que eu venho trabalhando tanto para divulgar cada vez mais no Brasil, que é o tema dos hospitais precisam evoluir a sua gestão. E vamos começar entendendo um pouco esse cenário, por que é tão importante para os hospitais nesse momento que está acontecendo hoje na saúde do Brasil. Segundo o IBGE, em 2013, o PIB da saúde correspondia a 8% do PIB do Brasil. Atualmente, há estatísticas falando de 9, 10, entre 9 e 10% é a representação do PIB da saúde no Brasil. Para vocês terem uma ideia, e eu trago sempre esse número para termos uma ideia do porte do nosso setor. A indústria automobilística, que é tida como uma grande referência no PIB toda vez que se fala, ela representa 4% do PIB. Então a indústria da saúde, ela é 2,5 vezes o tamanho da indústria automobilística. Mas nós não conseguimos, como setor, nos organizar de forma estratégica para representarmos esse peso que nós temos na economia. A nossa dispersão é tão grande que parece que cada instituição está nadando sozinha, está atuando sozinha. Vocês vejam o que aconteceu agora recentemente, semana retrasada. Há 2 meses e meio atrás, nós estávamos em Brasília, no Congresso da CMB, quando foi assinada a medida provisória para financiamento das Santas Casas com juros menos leonino, e aí agora o presidente solta uma outra medida provisória aumentando os juros. Quer dizer, era 8,6, passa para 13,6. Isso, na minha visão, é falta de representatividade forte do nosso setor. Então nós precisamos nos estruturar mais, nos unir mais, conversar mais, juntar mais as instituições que existem para mostrar a força que a saúde tem no cenário econômico do Brasil. Hoje nós temos tantas instituições que nos representam que terminamos pulverizando essa representação. E essa pulverização gera esses efeitos que as vitórias logo na frente terminam diminuindo o seu efeito. E o que é que está acontecendo hoje no Brasil? O que é que vocês veem? O que é que essa imagem remete a vocês?
Isso, pessoal, é o hospital. O cenário que os nossos hospitais estão vivendo hoje no Brasil é o cenário da tempestade perfeita na saúde. E é um cenário em que nós temos um conjunto de mudanças no cenário externo que estão acontecendo. Nós podemos dizer eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. Essas mudanças vão acontecer, somadas com um conjunto de problemas internos de gestão, que são característicos de uma boa parte de nossas instituições, e isso está gerando a tempestade perfeita na saúde. E quais são essas mudanças no cenário externo? Nós temos hoje, estamos vivendo aqui a mudança no modelo de remuneração. O Fee for Service cada vez mais está dando lugar ao Fee for Performance, cada vez mais está dando lugar ao Capitation, que algumas experiências já, o Marcelo Brito vai estar aqui conosco hoje à tarde, falando da experiência do Capitation. E assim, ainda não há uma certeza de para onde vai, mas já há uma certeza de que o Fee for Service não é a solução. E essa mudança impacta significativamente toda a cadeia interna e externa das instituições. Nós temos também a falta de atualização da tabela SUS. O SUS não atualiza a tabela e está aos poucos mudando a sua forma de remuneração. Nós temos a mudança no modelo de monetização. Então, o CEMED recentemente publica uma instrução normatizando uma regra de 2009, dizendo que não pode mais haver margem. Isso desestabiliza todo o sistema de saúde dos hospitais, todo o sistema de saúde privado e filantrópico. E aí, sob liminar, volta atrás e não está, mas até quando essa liminar vai ser mantida? Até quando essa regra vai continuar? Essa indefinição. E qual é a saída disso? A geração Y chegando à liderança das organizações, cada vez mais a garotada nova chegando, e enquanto eles estavam na operação, menos problema, porque manda quem pode e obedece quem tem conta para pagar, mas a partir do momento que eles começam a chegar na liderança das organizações, eles começam a trazer um vento de mudança. E como nós estamos reagindo a isso? A transformação digital na saúde, e aí não é só na saúde, todos os setores da sociedade estão sendo impactados pela transformação digital, e como isso está afetando a saúde. E para concluir a mudança do cenário externo, o processo de consolidação. As grandes redes comprando cada vez mais nas grandes e agora indo para as médias cidades. Então, eu estava numa palestra um mês atrás, mais ou menos, e aí foi levantado, mas a consolidação na saúde no Brasil não chega ainda a 1% dos leitos. Eu fiz assim, no geral, mas olha as grandes cidades, olha os grandes centros e recalcule esse número que você vai ver o impacto que isso está acontecendo. A mudança do modelo de remuneração. Existe uma tendência cada vez maior na mudança do modelo, indo para o Fee for Service. E qual é o grande efeito disso, pessoal? O grande efeito disso para as nossas instituições é a transferência do risco. Hoje, o que é que acontece? Toda a ineficiência que porventura exista, ela vai caminhando, vira uma conta, essa conta vai para a operadora paga, glosa, discute, mas no final das contas ela volta em forma de inflação da saúde. Com a mudança da remuneração por performance, uma parte grande desse risco vai ficar com o hospital, com a instituição, com o prestador. E nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para não transferir essa ineficiência que porventura exista nas nossas instituições? E o pagamento por pacote é só um modelo intermediário dessa transição. E aí vem uma outra pergunta. Uma vez que as operadoras estejam com os seus sistemas regulados e seus modelos calibrados para o Fee for Service, vocês acham que elas vão chegar para vocês, hospitais, e vão dizer assim, você quer? Você concorda? Você acha que deve ser como? É assim a negociação com o pacote? Ela chega e diz, o pacote é esse, quer, não quer, não quer, e você que se ajuste. Então, a mudança do modelo de remuneração vai gerar um impacto muito significativo na operação interna das instituições, não só na relação prestador-operadora. Uma outra questão é a falta de atualização da tabela SUS. 10 anos que o SUS não atualiza a sua tabela. Nos últimos 10 anos, a inflação acumulada pelo IPCA foi 88%, ou seja, em valores reais, os hospitais recebem hoje metade do que recebiam.
Obrigado, Bruno. Melhorou bastante. Só que essa é só metade da história, porque a inflação da saúde é pelo menos o dobro da inflação normal. Então, hoje, os hospitais que dependem de SUS estão recebendo a metade e gastando o dobro. Mas não é só isso. O SUS vem implementando uma série de mudanças e criando uma série de programas baseados em incentivos. Então, sem que se perceba, o SUS, nos últimos 10 anos, vem mudando a forma de remuneração dele, saindo do pagamento por serviço e indo ao pagamento por programas e incentivos altamente vinculados a indicadores. Então, não é só uma não atualização da tabela. Na verdade, o que está sendo praticado é uma mudança de modelo. E isso precisa ser percebido, porque essa mudança de modelo ela induz a qualidade. Quem não consegue atingir os indicadores recebe menos. Quem não consegue se qualificar para os programas recebe menos. Então, o SUS lentamente está mudando a sua forma de remuneração dos prestadores. A mudança do modelo de monetização, a maioria dos hospitais busca seu resultado e faz seu resultado com material, medicamento e OPME. Esse é um modelo que tende à mudança. O hospital vai precisar voltar a aprender a ganhar dinheiro com serviço, a se monetizar com serviço. E é engraçado porque o hospital ele é um prestador de serviço, mas se monetiza como um distribuidor. Ao longo do tempo, foi apertando taxas, apertando diárias, apertando serviços e foi se correndo para material e medicamento. E agora vai precisar repensar esse modelo para voltar a monetizar e ter uma relação com o operador em cima do valor real que o hospital presta para a sociedade, que são os serviços. Hoje, com essa garotada mais nova, eles precisam saber por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, qual é a contribuição que eu estou dando. Cada vez mais essa contribuição é significativa na vida das pessoas. É uma geração mais fluida, menos dura que a nossa. Uma geração que se adapta melhor quando quer se adaptar por propósito. É uma geração muito mais tecnológica. E aí, Roberto, isso é óbvio, uma geração tecnológica mas nós estamos vivendo agora o primeiro momento em que nós temos contato com tecnologia, primeiro na pessoa física e depois na pessoa jurídica. Olha o choque que isso traz. O meu telefone é melhor do que o que a empresa me dá. O meu computador é melhor do que o que a empresa me dá. A internet da minha casa é melhor do que o que a empresa me dá. Todo recurso tecnológico que eu tenho na minha pessoa física é melhor do que o que a empresa me dá. Isso nunca aconteceu. A maioria de vocês aqui lembra que nós tínhamos acesso à tecnologia na empresa. Hoje nós temos acesso à tecnologia em casa, chegamos na empresa e aí o choque. É tudo mais lento. E essa geração vai sofrer e já sofre muito com isso. É uma geração que nasceu conectada. E aí nós temos um outro aspecto importante. A geração nasce conectada, vive conectada, e quando chega nos nossos processos analógicos, em que existe apenas o registro eletrônico, mas o processo continua em grande parte analógico. É um choque. É uma geração que está acostumada a relações virtuais e o nosso ambiente no hospital é um ambiente real. E aí fica, como é que você trata o WhatsApp dentro, como é que você trata o Facebook dentro, como é que você trata esse ambiente dessas relações todas virtuais dentro de um ambiente essencialmente real, presencial. É uma geração que quer tudo mais rápido. Vocês conseguem enxergar alguém hoje começando sua vida profissional, para vocês mais novos que estão começando sua vida profissional, dizer assim, olha, daqui a 30 anos você vai trabalhar, você vai receber algumas promoções ao longo da vida, e daqui a 30 anos você vai se aposentar e ser feliz. Acabou, né? É hoje, eu quero ser feliz hoje. Não quero esperar 30 anos, eu quero passar 2 anos, 2, 3 anos é o tempo máximo que se passa no emprego, no trabalho, e aí muda para o próximo. Como é que nós vamos administrar essa mudança tão rápida, essas pessoas que querem tudo tão rápido? É uma geração com menos compromisso com as organizações, e aqui o compromisso entre aspas. Por quê? Porque não tem compromisso mesmo com a organização, tem compromisso com o propósito. E eu tenho visto,
e gestores reclamando conosco, dizendo o seguinte: pô, esse pessoal quando dá 5 da tarde vai embora e larga tudo aí. Eu digo assim, ele está trabalhando por quê? Ele está trabalhando só para trocar tempo por dinheiro? Vai embora às 5 da tarde mesmo. Dá um propósito para ele, dá um desafio maior para ele, que você vai ver que ele vai virar noite aqui. Vai passar dias e dias aqui trabalhando, se sequer em casa. Mas esse modelo de trabalhar a hora por contra-cheque já não sustenta mais. É uma geração que gosta de independência e autonomia. Aqui é nitroglicerina pura dentro do hospital. Então, como regular esse desejo por independência em pessoas que ainda não têm tanta experiência para ter essa independência? Como acumular isso? Como colocar e equilibrar? Olha, eu vou te dar independência, mas você ainda não tem tanta experiência, mas você quer autonomia, mas ainda não tem. Como é um desafio para nós gestores fazer esse equilíbrio. É uma geração preocupada com a qualidade de vida. Então é a geração que não topa mais, como nós topamos, viver para o trabalho. E que o objetivo de vida é trabalhar, para em algum momento futuro ser feliz. Vamos ser felizes hoje. E vamos trabalhar também com propósito, porque o propósito faz parte da felicidade. Construir um mundo melhor faz parte da felicidade. E aí, o desafio, como utilizar o melhor dos dois mundos para gerenciar esses profissionais? Esse é um desafio que nós temos. Saber equilibrar isso. Transformação digital na saúde. Tem muito fornecedor, muita gente do mercado, muita gente da indústria dizendo que transformação digital é comprar a próxima versão do sistema. E transformação digital é, a partir das novas tecnologias, criar uma forma de pensar a saúde com o cliente no centro. E observem que eu não falo paciente, é o cliente. Porque o nosso cliente, ele, em determinado momento, ele é um paciente. Mas ele é, acima de tudo, um cliente. E aí nós temos uma situação engraçada que, assim, quando nós, dentro das nossas instituições, entendemos e chamamos de paciente, só a área assistencial é responsável por ele. Quando nós dissemos que é um cliente, toda a instituição é responsável por ele. É uma mudança de modelo que precisamos colocar na cabeça das pessoas. O paciente é problema da enfermagem, é problema do médico, é problema da equipe multi, mas o cliente é problema de todos nós, desde o atendimento, desde a chegada, desde todos os momentos, tratá-lo como cliente. E, em determinado momento, ele será também um paciente. E a informatização da saúde nos últimos anos, nos últimos 30 anos, ela se deu dessa forma. Contrata-se um ERP, contrata-se um PEP, vai integrando Pax, imagem, faturamento, farmácia. A informatização ela foi sempre praticada sobre a ótica da operação. Vamos aumentar a eficiência da operação. Vamos melhorar a operação. Vamos melhorar o fluxo financeiro. Vamos melhorar a dispensação. E vamos registrar, mais recentemente, aí, nos últimos 10 anos, as informações clínicas no prontuário eletrônico. E aí nós temos um gráfico aqui para mostrar a vocês o efeito disso no aspecto não só de tecnologia da informação, mas de tecnologia geral na medicina e na saúde. A saúde é o único setor da economia, o único, em que quanto mais tecnologia coloca, mais caro fica. Todos os outros setores, mais tecnologia, mais barato. Saúde, mais tecnologia, mais caro. Então, o que é que nós temos com isso? Ali, de 1950 a 2020, aqui, mais ou menos, nós temos uma curva que só fez subir. A tendência da agora para frente, a partir de 2020, é essa curva começar a se inverter. Mas por quê? O tomógrafo vai ficar mais barato? Não vai. O medicamento de última geração vai ficar mais barato que o anterior? Também não vai. Algum equipamento de imagem vai ficar mais barato? Não vai. Mas se nada vai ficar mais barato, como é que vai inverter a curva de custo? Novas tecnologias vão mudar radicalmente o paradigma do que nós entendemos hoje como saúde. Isso é o que eu acredito fortemente. E quais são essas novas tecnologias? E observem que eu não vou falar de nenhuma tecnologia que vocês não já conheçam, já usem e já esteja no dia a dia de vocês. Primeiro, Big Data, armazenamento de grandes volumes de dados.
hoje está sendo tudo armazenado, armazenado, armazenado. E esse armazenamento está começando a ser tratado com inteligência artificial. E aí, o Dr. Guilherme vai falar daqui a pouco sobre a nova lei de proteção de dados, que uma das coisas que vai permitir é a portabilidade do prontuário. E aí, com a portabilidade do prontuário, eu posso sair do hospital e dizer, hospital, pega meu prontuário aí e manda para a Apple, manda para o Google. Que ele vai, eu tenho um contrato com ele, $9,99 por mês, para ele acumular meus dados clínicos com a Amazon, seja lá com quem for. E ele vai aplicar inteligência artificial nisso e vai começar a fazer predição. Ah, mas só isso não é suficiente. Aí vai juntar com o quê? Mapeamento genético. E o mapeamento genético vai me dar uma ponta que está faltando de uma tendência. Ah, mapeamento genético é longe. O Fleury já faz aqui por R$3.000. Era 10, pouco tempo atrás. Nos Estados Unidos, $99. E numa cobertura, cada ano que passa, é incrivelmente maior do que no ano anterior. Vamos juntar ainda com os wearables, que nos monitoram nossa pressão, nossa temperatura, quantos passos, qualidade do sono e por aí vai. Tudo isso sendo alimentado ali naquele grande banco de dados sobre a minha pessoa. E a internet das coisas, que vai ser viabilizada de forma efetiva pela tecnologia 5G, vai juntar tudo aqui. O que eu comi, o que eu não comi, como é que eu fui, como é que eu me comportei, para onde eu andei, para onde eu não andei. Isso tudo, pessoal, processado aqui, hoje com computação cognitiva, já tem investimentos que as empresas estão fazendo em métodos muito mais sofisticados de computação. Isso vai transformar o que nós entendemos hoje como saúde. E quem são as empresas que estão liderando este processo? São essas aqui, ó. E essas empresas aqui não têm história de cobrar nada caro. Elas cobram um pouquinho de muita gente. Vai ser R$ 9,99, R$ 19,99. E elas vão acumular todo esse conhecimento que já tem sobre nós. Se cada um de nós pegar o seu smartphone aqui, seja um Android ou seja um iOS, tem um aplicativo de saúde, é impressionante o que essas empresas estão colhendo de informações sobre a gente. Impressionante. Na hora que nós dermos para ela o nosso mapeamento genético e dermos para ela o prontuário, minha história clínica, acabou. Já foi. O que é que vai acontecer com isso, que nós acreditamos? O foco vai deixar de ser apenas tratamento e cura e passará a ser prevenção. Tem um prédio subindo aqui do lado chamado prevenção, pessoal, que em 10 anos vai ser maior do que tratamento e tratamento e cura não vai diminuir, só vai aumentar. Mas o negócio de prevenção está crescendo muito. Por que prevenção hoje não pega? Porque eu preciso de estrutura e preciso de ação do indivíduo. A partir do momento que o meu smartphone, o meu celular, o meu relógio estiver me monitorando e me dizendo o que eu preciso fazer, essa prevenção ativa vai ser melhor. E aí eu vou voltar no modelo de remuneração. Remuneração por performance, remuneração baseada num índice qualquer, um DRG, qualquer coisa dessa, que facilita a relação da negociação. Aí, o contratante não pode ser o Google, não pode ser a Apple, não pode ser a Amazon. Ele sabe meu risco, ele conhece minha história clínica. Ele não pode dizer, olha, vamos estratificar aqui agora e eu vou te dar uma cobertura com base no seu risco. Ah, Roberto, a legislação do Brasil não permite isso. Tá, mas também não permite a Uber. Mas quanta coisa também não permitir, passou a permitir porque a tecnologia chegou e transformou. É um cenário provável? Não sei. Possível? Talvez. E isso muda a forma de nós nos relacionarmos com a nossa saúde. Se muda a forma de eu, pessoa física, me relacionar com a minha saúde, muda a forma de eu me relacionar com todo hoje, que são chamados prestadores. Porque a tendência é que eu tenha uma outra relação com outra cadeia se desenhe. Isso em 10 anos. Há 10 anos é muito tempo. Pessoal, 10 anos atrás foi lançado o iPhone. Junho de 2007. Até maio de 2007 não existia iPhone. E olha a mudança que fez na vida da gente os smartphones em 10 anos. E a mudança ela é exponencial.
ela não é geométrica. A consolidação da saúde. No ano 2000 começa, olha como é recente, no ano 2000 começa a consolidação dos laboratórios. 2011 o BTG entra no mercado de saúde adquirindo parte da Redditor. 2012 a United adquire a Amil, 6 anos atrás. 2014 Bain Capital adquire Notre Dame Intermédica. 2015 sai a lei permitindo dinheiro estrangeiro na saúde, ou melhor, legalizando dinheiro estrangeiro na saúde. 2011 e 2017, os grandes players disputaram o que eles chamam de bons ativos, os hospitais grandes, de referência. A partir de agora, está surgindo aquisições em cidades menores, hospitais menores, instituições de 70, 80 leitos estão sendo compradas. E isso está redesenhando nas grandes cidades o mapa da saúde. E quando uma rede dessa compra um hospital numa região, numa cidade, ele não impacta somente aquela instituição que ele foi comprada, ele impacta toda a cadeia, porque muda a lógica da cadeia. E mudando essa lógica da cadeia, muda a lógica para os profissionais, muda a lógica para os fornecedores, muda a lógica com a relação com as operadoras. Quando uma rede dessa adquire uma instituição, qual é a primeira coisa que eles fazem? Trazem para o corporativo o comercial, o financeiro e compras. O resto resolve depois. Mas o comercial por quê? Deixa de negociar com a operadora 1 e passa a negociar 40. É outra negociação. Com o fornecedor a mesma coisa. E centraliza o caixa. Então dá outra dinâmica. Uma outra questão importante aqui é que eu tenho visto muito de perto as instituições que são compradas estão endividadas, 70, 100, 200 milhões. As grandes, quando compram, zeram a dívida. Olha quanto eu já coloquei no caixa daquela instituição. Se nós pegarmos aí a 12% ao ano, 100 milhões, eu botei mais 12, 13 milhões no caixa naquele ano. Então, é uma mudança muito forte que está acontecendo nas grandes cidades e se espalhando agora, começando a se espalhar pelo interior e pelos menores. E eu fui perguntar a eles, eu dou consultoria a 2 fundos, eu fui perguntar a eles assim, o que é que vocês estão vendo? Por que quem está na saúde diz que é ruim e quem está fora diz que é bom? O que está acontecendo? E eles me explicaram, Roberto, primeiro nós estamos vendo mercado. Um mercado que não vai acabar. Por quê? Porque o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Com uma pirâmide etária que a população está envelhecendo. Então, se está envelhecendo, vai ter demanda para a saúde, vai ter demanda para o hospital. Menos de 25% da população tem acesso a plano de saúde. Então, existe um espaço ainda grande para pelo menos dobrar isso. E se vocês olharem esse gráfico, em 2000, nós tínhamos aproximadamente 15 milhões, um sopro de crescimento que o Brasil teve triplicou, foi para 45 milhões. Isso ainda é menos de 25% da população brasileira. Tem uma fonte pagadora segura. Imagina que nós não estamos negociando, não é varejo que eu negocio 1 a 1. Eu negocio com as operadoras. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Mas melhor negociar com 10, com 20, com 30 do que com 1.000, com 2.000, 5.000. Do que cada um está ali fechando a conta no final do mês. Então tem uma fonte pagadora segura. E quando eles olham para nós, players atuais do mercado, o que é que esses grupos veem? Eles veem uma rígida estrutura vertical, hierárquica, maioria dos hospitais. Eles veem áreas internas que não conversam entre si, grande parte das nossas instituições. Eles veem existência de feudos. Eles veem ineficiência, baixa produtividade, muito desperdício na cadeia inteira. Um setor que não coopera entre si. 2 hospitais morrendo, um na frente e o outro do outro lado da rua. Os donos saem no final de semana, passeiam de lancha, vão para o sítio um do outro, conversa, sai para jantar, mas não senta para resolver os problemas das instituições. Morre cada um separado. Alto índice de endividamento, o endividamento comendo a lucratividade toda. E muitas vezes, aliás, grande parte das vezes, o endividamento é endividamento da operação, não é endividamento para investimento, então não vai ter retorno. Está comendo a operação.
Baixa o poder de negociação com as operadoras. A primeira coisa que as grandes redes resolvem. Vamos negociar em bloco agora. A operadora, na maioria das vezes, ou grande maioria das vezes, a operadora diz como vai ser. Baixo índice de profissionalização da gestão. Ainda muito profissional de saúde que não se preparou devidamente para ocupar cargo de gestão. Excelentes técnicos, não tão bons gestores. Baixo índice de informatização. E aí, por que baixo índice de informatização? Todos os hospitais têm sistema, mas quanto eles usam desse sistema? Nós temos nossos fornecedores produzindo sistemas cada vez melhores, E os hospitais não conseguem acompanhar isso, porque a estrutura de gestão não consegue acompanhar essa evolução tecnológica dos sistemas que já tem. E é um setor que não se conhece, não tem números. Poucas instituições no Brasil têm número suficiente para tocar sua gestão e fazer uma gestão baseada em número. A maioria ainda faz gestão empírica, baseada no eu acho. Resultado, baixa maturidade de gestão. Recentemente, nós fizemos na GESaúde uma pesquisa com 17 hospitais que nos abriram as portas para fazer essa pesquisa, e chegamos à conclusão, não foi uma pesquisa muito exaustiva, não. Nós rodamos algumas queries e calculamos a perda. Entre 8% e 15% do faturamento dessas instituições vai para o ralo em perda, todo mês. Imagina, se o hospital fatura 10 milhões, eu estou falando aí, numa média 10%, 1 milhão jogado fora. 20 milhões, 2 milhões jogado fora. Aí por que esse pessoal não resolve, Roberto? Porque não é um lugar. A perda vai se acumulando na cadeia. Vai se acumulando na cadeia. E aí, quando você vê, gera uma perda gigantesca no final. E qual é a grande questão? Como me preparar para esse futuro que bate à minha porta? Tá, o cenário é esse. A minha instituição tem um conjunto de situações que podem ser melhoradas, oportunidades de melhoria, o cenário externo mudando radicalmente. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a maturidade de gestão. E o que é maturidade de gestão? Não é um conceito etéreo. Não é assim, não é fofo. O que é fofo? Fofo, a gente é fofo. Maturidade de gestão é muito mais que estar informatizado. É ter pessoas qualificadas e capacitadas para usar a tecnologia com bons e sólidos processos para executar uma estratégia definida. E um bom sistema de governança que permita o acompanhamento e controle das organizações e dos projetos definidos. Isso é maturidade de gestão. Então, maturidade de gestão, ela envolve 5 elementos: governança, estratégia, tecnologia, processos e pessoas. O que é que nós vimos nos últimos 20 anos, praticamente? Os hospitais investiram. E não investiram pouco, não. Mas investiram, em sua grande maioria, apenas em informatização. Não investiram em pessoas, não investiram em processos, não investiram em governança, ou não investiram em estratégia. E quando eu falo, pessoal, não investiram, não é não investiram nada. Proporcionalmente, investiram muito menos. E aí nós temos um resultado de que os hospitais têm excelentes sistemas de gestão, mas não conseguem fazer com que esses sistemas de gestão se transformem em ganho de produtividade na proporção do investimento. Não conseguem que esse investimento, muitas vezes significativo que foi feito, se transforme em melhoria da operação. Ah, Roberto, como é que você observa isso? Isso é empírico? Olha o balanço. Compara o investimento com a rentabilidade ao longo dos últimos 20 anos. Você vai ver que o ganho não foi efetivo. O investimento todo que foi feito não se transformou em ganho na última linha do balanço. Por quê? Porque só tecnologia não resolve. Precisa investir em governança, estratégia, processos e pessoas. E se eu fosse dizer a ordem, eu começaria com pessoas, que é a base de tudo. O resto existe para as pessoas desempenharem suas atividades. E aí é aquela história, né? A gente gasta 20 milhões, 10 milhões
para fazer um projeto de vamos trocar o sistema de gestão e na hora de gastar 50 mil reais para capacitar as pessoas, corta. Não gasta. E aí não tem o benefício esperado daquele processo. A maturidade de gestão, ela pode ser e deve ser crescente. Tá? E esse é um trabalho que nós fazemos de definir esses níveis de maturidade. Tá? Eu não acredito em pular, mas eu acredito fortemente em acelerar. Eu não preciso passar 5 anos em cada nível desse. Eu posso reduzir e acelerar o tempo que eu passo em cada nível desse de maturidade. E como aumentar a maturidade de gestão? Nós precisamos desenvolver um modelo baseado nos 5 elementos. Um modelo que não privilegie apenas um elemento, seja ele qual for. Ah, Roberto, você fala da tecnologia, mas se por acaso se tivesse feito o mesmo investimento apenas em pessoas, o resultado seria o mesmo. Faltaria tecnologia, faltaria processos, faltaria estratégia, faltaria governança. E se tivesse investido apenas em processos, faltaria os outros 4. Nós temos que equilibrar o nosso investimento nos 5 elementos, para quê? Para garantir a sustentabilidade, a perenidade e o crescimento do negócio. Por quê, pessoal? É outra quebra de paradigma. O hospital é um negócio. É um negócio que precisa de resultado. É um negócio que precisa dar lucro. Ah, mas e se for um hospital filantrópico? Precisa dar lucro do mesmo jeito. A diferença não é quem tem que dar lucro e quem não tem que dar lucro. A diferença é o que faz com o lucro. O hospital privado vai distribuir para o acionista. O hospital filantrópico vai reverter em investimento na própria instituição. Mas ele precisa do lucro para sustentar novos investimentos, ele precisa do lucro para contratar profissionais melhores. Então é um negócio. E o hospital público precisa de lucro? Precisa. Precisa de eficiência? Precisa. E vai se reverter em que isso? Atender mais pessoas com o mesmo valor. E nós vamos melhorar o volume e a qualidade do nosso atendimento. Então, todos são um negócio e precisam ser tratados como um negócio. Quais são os fundamentos da maturidade de gestão? Primeiro, visão sistêmica. E aí nós temos que sair daquele modelo de feudos. Eu tenho que enxergar a organização como um todo. Liderança. Liderança não é chefia, é liderança. É envolver. É fazer as pessoas fazerem o que precisa ser feito com propósito, por propósito. Trabalho em equipe. Ninguém, entre os milhares de pessoas que trabalham nas instituições que vocês trabalham, ninguém consegue fazer nada sozinho. Não existe dentro do hospital, eu não consigo pensar uma função que alguém faça sozinho. Vai precisar de 2, de 3, de 10, de 20 para dar o resultado. Orientação por processos. Precisamos acabar ou mudar, transformar o modelo de orientação por atividade. Todo mundo chega no hospital e a área da saúde tem uma coisa que é muito bacana, todos nós que trabalhamos e vemos isso no nosso dia a dia, todo mundo trabalha com amor e para fazer o melhor, mas focado numa atividade. Eu vou chegar lá e vou fazer a minha atividade. A atividade não está encaixada no processo, ele não olha o que veio antes e não olha o que vem depois. E aí, a soma de muitos certos, muitas vezes não dá o melhor no final do processo. Desenvolvimento de pessoas. O hospital é uma instituição de pessoas cuidando de pessoas. Nós precisamos desenvolver as nossas pessoas. Não só tecnicamente para desenvolver as atividades, mas desenvolver todas as suas habilidades, todas as suas competências necessárias para aquilo. Foco no cliente. É importante entender a dimensão cliente, muito maior que a dimensão paciente. Foco na segurança, na prevenção e melhoria contínua. Não podemos perder de vista que precisamos de um atendimento, acima de tudo, seguro. E, principalmente, orientação por resultado. Mas o que é resultado em saúde? Resultado em saúde envolve 4 elementos. Segurança do paciente, qualidade do atendimento, eficiência dos processos e resultados econômico-financeiros. E, pessoal,
nessa ordem. Se mudar a ordem, muda o resultado. E se botar resultado econômico financeiro primeiro, aí é que muda tudo mesmo. Então, não podemos abrir mão da ordem. Segurança do paciente, qualidade do atendimento, eficiência dos processos e resultado econômico financeiro é a consequência disso. E quais são os grandes desafios hoje da gestão de hospitais no Brasil e que nós vamos discutir aqui ao longo do dia? O primeiro é entender que o hospital é um negócio. Ponto. É um negócio. Um negócio com fim social, um negócio de pessoas, é um negócio. Segundo, entender que o negócio precisa de lucro. A última linha do balanço tem que ser azul. Terceiro, entender que o mundo da saúde está mudando. Ele não é o mesmo de 2 anos atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Nós estamos vivendo uma mudança completa no cenário. Entender que não é possível manter a gestão atual com os mesmos paradigmas do século XIX. Se vocês tirarem os computadores... Parem assim e pensem. Se vocês tirarem todos os computadores das instituições de vocês e vamos voltar todo mundo para o papel, o processo em si muda muito? Ele muda significativamente? É como um banco que eu não consigo ser atendido? Que eu não consigo fazer nada? Então, nós usamos a informatização para tornar mais rápido a mesma coisa que fazíamos antes. E não repensamos o negócio inteiro com foco no paciente, no cliente. Não redesenhamos a nossa operação. E é isso que agora nós vamos ter que fazer, querendo ou não, gostando ou não, à luz da transformação digital. Repensar o modelo inteiro. Horizontalizar uma rígida estrutura vertical de operação. É bonito porque a gente vê assim, cadê seu organograma? E está lá aquele organograma assim, grandão, assim, que vai lá do céu, do conselho até... E tá, mas os processos são horizontais. Perpassam aquilo tudo. Como é que desmonta os feudos? Como é que matricializa isso? Entender que paciente não é apenas paciente, é um cliente. E como cliente, ele tem que ser atendido em toda a sua dimensão como cliente. Tem hospitais, tem clientes nossos que têm muito medo de processo ainda. E eu digo a eles, pessoal, pior que processo é smartphone. Porque é assim. Viraliza aquele negócio que é impressionante. E o que é pior, você não tem a possibilidade de se defender. Aconteceu. Tomou conta. Então, temos que cuidar de processo, com certeza, mas temos que cuidar da operação. E hoje é assim, vai pegar a veia da senhorinha lá, da pessoa idosa. O que é que acontece? Se duvidar, tentou a primeira vez, na segunda, a família está toda assim, ó, com o smartphone ali, para ver se vai pegar direito, como é que vai fazer. Vai dar entrada no PA, vem uma pessoa deitada e 5 smartphones assim, para ver como é que vai ser. Pessoal, isso viraliza que é brincadeira. É muito sério isso, é muito sério. Repensar os processos com foco no cliente. Então, vamos repensar. Vamos tirar o foco da operação somente e colocar o foco no paciente e, a partir daí, redesenhar a operação. Entender que a geração Y não é igual à geração X. São diferentes. Precisam de tratamentos diferentes. É melhor ou é pior? Não é melhor nem é pior. E nós precisamos das duas. Nós precisamos das duas habilidades. Elas só são diferentes. E como diferentes, precisam ser tratadas diferentes. E pensar, pessoal, 3 conceitos: eficiência, economicidade e resultado. Colocar isso no dia a dia de todos os profissionais. Porque não dá mais para termos aquele modelo que o profissional chega, faz sua atividade, pensando apenas no melhor para a sua atividade. E não na cadeia inteira. Principalmente migrando, no futuro próximo, para a remuneração por performance. Que aí acaba tudo porque não tem para quem repassar aquele custo adicional na cadeia. E para finalizar, parar de pensar
que vai sobreviver sozinho. Tem que se unir, tem que sentar na mesa, tem que discutir problemas comuns, não precisa estar reinventando a roda. O hospital A consegue uma solução, o hospital B vai demorar 1 ano para chegar no mesmo lugar, um próximo do outro, não compartilha. E esse compartilhamento tem que ser prática comum. Todos os setores fazem isso, todo mundo faz isso. E nós precisamos descer um pouco do salto alto e aprender a compartilhar. Muito obrigado. E estamos começando aqui a discutir como nós vamos transformar este cenário. As próximas palestras que teremos, vamos aprender um pouco e ver várias experiências que estão sendo realizadas para transformar este cenário e construir uma gestão madura e sustentável nas nossas instituições. Muito obrigado.